Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o processo decisório e vamos começar com uma questão do CESP sobre decisões programadas e decisões não programadas. Vamos lá? É uma questão de 2018 que pede para a gente julgar o item a seguir a respeito de modelagem de processos, gestão de processos e tomada de decisão. E a questão é daquelas que traz para a gente uma situação hipotética e depois vem com uma assertiva aí sobre essa situação, para a gente analisar se é certo ou errado. Então vamos lá. Um estabelecimento comercial decidiu sempre negar atendimento a qualquer cliente que não apresente o seu documento de identidade no ato de pagamento com cartão de crédito. Essa é a situação que a gente tem. A assertiva. O estabelecimento comercial está adotando um tipo de decisão programada. E aí, só para a gente lembrar, as decisões programadas são aquelas relacionadas às atividades rotineiras da organização. Então, aquelas atividades que acontecem ali todo dia. E nessas decisões programadas, no intuito de facilitar e agilizar a execução, existem o quê? Existem regras, procedimentos, práticas, as chamadas rotinas, que são criadas ali para tornar o processo ágil. Então, a gente analisando essa situação aqui, a gente vai ver que nesse caso foi criada uma regra, né? Qual foi a regra? O estabelecimento comercial decidiu sempre negar atendimento para quem não apresentar o documento de identidade. Então, qual foi a regra criada? Não atender quem não apresentar o RG no momento da compra. Então, essa foi a regra criada. E ao ser cumprida essa regra na ocorrência de um fato que é corriqueiro. Então, o que acontece? No estabelecimento comercial, no comércio, as pessoas, elas fazem as compras e qual é o tipo de pagamento que pode ter? Né? Débito, Pix, boleto, ou ela pode pagar com o cartão de crédito. Pagamento com cartão de crédito é algo que ocorre sempre no comércio. E para isso foi criada uma regra de que não deve ser atendida aquelas, ou melhor, as pessoas que não apresentarem o RG não poderão realizar pagamentos com cartão de crédito. Então a gente vê que o estabelecimento comercial ele está tomando uma decisão que é programada. A nossa questão, ela está correta, exatamente porque o estabelecimento criou uma regra para algo que é corriqueiro, que é rotineiro, no estabelecimento comercial, que é o pagamento com o cartão de crédito. Então, o comércio aqui, ele adotou sim uma decisão programada. Então, mais um exemplo, né, de uma questão que é muito legal, que é trazer a teoria para a aplicação de um caso concreto, de uma situação que a gente está acostumado a viver no dia a dia, né? Então, aqui a gente vê, é uma decisão programada, porque o estabelecimento comercial trabalha com a venda de alguma coisa e a forma de pagamento, cartão de crédito. Se eu não apresento o meu RG, eu não posso fazer o pagamento com cartão de crédito. Isso foi uma regra criada e que vai ser adotada, né, e aplicada para todas as compras que forem realizadas com cartão de crédito, né? Então aqui a gente viu uma questão muito interessante sobre decisão, né, o tipo de decisão programada ou não programada. Vamos seguir aqui com o nosso estudo e vamos falar sobre as decisões e os níveis hierárquicos. Aqui a gente tem o desenho aqui da nossa famosa pirâmide do nível hierárquico,
né? Vamos ter aqui as chamadas decisões estratégicas, que são aquelas decisões tomadas no topo da organização. Então, é onde vão ser determinados os objetivos da organização como um todo, né? Uma visão mais macro aí da organização. As decisões estratégicas são tomadas pela alta administração dessa organização. E também aqui vai ser determinado como a empresa se relaciona com o ambiente. Então, nessas decisões estratégicas aqui, nessa função exclusiva da alta administração, que também é o nível estratégico que a gente conhece. E aí, sempre lembrando, né, as decisões, elas são tomadas em todos os níveis, né? Então, todos os níveis estratégicos existem decisões a serem tomadas. Essas decisões não são tomadas de forma isolada, né? Então, a gente sempre pensar que as decisões, elas estão interligadas, elas estão coordenadas. Então, decisões tomadas no nível estratégico, decisões estratégicas, vão se refletir no nível tático e também lá no nível operacional. E essas decisões estratégicas também vão influenciar as decisões táticas e as decisões operacionais. Então, sempre pensar, né, nessa interligação, nessa coordenação entre as decisões tomadas e que tudo vai refletir ali nos diferentes níveis, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, nós vamos ter as decisões táticas, que são chamadas também de decisões administrativas. São aquelas decisões que são tomadas no nível dos departamentos, nas áreas funcionais da organização. Então, no departamento de RH, departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de operações. Então, todos os departamentos vão ter as suas decisões táticas. Essas decisões táticas, elas vão existir para realizar as metas estratégicas. Então, a gente vê aqui a confirmação daquilo que a gente falou, né? As decisões táticas, elas vão existir para realizar as metas estratégicas, que são consequências aí das decisões estratégicas tomadas lá na alta administração da organização. E nós vamos ter também as decisões operacionais, que vão acontecer aí no nível dos chamados grupos de trabalho, no campo operacional. E vão existir também para realizar as metas táticas, para colocar aqui em prática o que foi decidido no nível tático e que foi, né, veio lá de uma decisão estratégica da organização. Então, como a gente pode dar alguns exemplos aqui de decisões estratégicas? Então, como decisões estratégicas, nós vamos ter a definição do negócio e da missão da organização. Isso é feito na alta administração. Decisão também sobre investimentos. A gente vê que são questões aí que levam em consideração a organização no nível macro, no todo organizacional, né? Definir também o mercado em que vai atuar. Isso tudo faz parte de decisões estratégicas. Decisões táticas, a gente pode ter, por exemplo, decisões sobre compras, sobre treinamento, isso tudo no nível tático, no nível administrativo. O fluxo de informações entre os departamentos, isso tudo decorre de decisões táticas.
E também nós vamos ter as decisões operacionais, que é algo relacionado mais às atividades do dia a dia, né? Então, a distribuição de tarefas entre as equipes, os grupos, relatórios sobre o andamento dessas tarefas, então relatórios mais operacionais. São exemplos aí de decisões operacionais. Então a gente viu, né, a relação das decisões com os níveis hierárquicos das empresas. E nós vamos ter aí condições para a tomada de decisão, né? Considerando então esses 3 níveis de decisão, né? O nível das decisões estratégicas, táticas e operacionais, a gente vai ter então essas 4 condições aqui para a tomada de decisão. Vamos ver cada uma delas. A chamada incerteza, que é naquele momento que o tomador de decisão ele tem pouco ou nenhum conhecimento ou informação para utilizar ali como base para a decisão que ele precisa tomar, né? Apesar de ter metas claras, ele saber o que ele precisa fazer, ele tem pouca informação ou nenhum conhecimento sobre o que ele precisa tomar de decisão, né? Então, por exemplo, um exemplo de incerteza são os concorrentes. Ele pode ter uma meta clara em relação a isso, né? Ele precisa fazer frente aos concorrentes, ele precisa se nivelar aos concorrentes ou ser melhor do que os concorrentes, né? Ele pode saber o que ele tem que fazer, mas ele tem pouca informação para utilizar como base, né? Então ele precisa talvez conhecer melhor os concorrentes, pesquisar mais, tá? Então uma condição para a tomada de decisão é a incerteza. Também temos o risco, né? Onde o tomador de decisão tem a informação suficiente, porém a qualidade dessa informação e a sua interpretação pelos diversos administradores pode então variar. Então, um exemplo que a gente tem de um risco seria empréstimos. Então, tem informação suficiente, né, de quanto precisa de empréstimo, tudo direitinho, mas os gestores podem aí ter uma interpretação da necessidade daqueles empréstimos, ou se aquele tipo de empréstimo é bom ou não, eles podem ter interpretações diversas, e isso é uma condição de risco. A certeza, que é o melhor dos mundos, né, onde a decisão é mais fácil, é quando você está numa condição de certeza, que é quando o administrador tem completo conhecimento das consequências ou dos resultados das várias alternativas de curso de ação para ele resolver o problema ou aproveitar uma oportunidade. Aqui é o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe que apesar de ser a decisão mais fácil, a condição de certeza não é uma regra. Na maioria das vezes, a gente se depara com incerteza, com risco e com a chamada turbulência ou ambiguidade, que nessas condições o objetivo pode não ser claro e o ambiente está mudando rapidamente, né? É algo dinâmico. E aqui é a situação mais difícil de decisão que o gestor vai ter quando ele se depara com essa condição. Então, são essas 4 condições para a tomada de incerteza, para a tomada de decisão, que a gente vai ter, né? Incerteza, risco, certeza, turbulência ou ambiguidade, né? Foi identificado isso no momento do estudo, né, e da definição do processo da tomada de decisão. Outra questão muito importante quando a gente fala do processo decisório é a questão da centralização do poder decisório e a descentralização. Então, quando o gestor deve centralizar esse poder na mão dele e quando ele pode descentralizar, ele pode delegar para a sua equipe ou para um outro gestor
a tomada de decisão. E a gente vai ver que essa centralização e a descentralização tem muito a ver com os níveis hierárquicos, né? Quando que ele tem que trazer essa decisão para um nível mais estratégico, quando isso pode ser delegado para um nível tático, ou até mesmo ser dado esse poder de decisão para os colaboradores ali que fazem atividades mais rotineiras, tá? Então vamos ver a diferença aqui quando a gente tem a centralização do poder decisório e quando a gente tem a descentralização. Então aqui no quadro, né, nós colocamos aqui como características aqui vantagens e desvantagens para vocês guardarem aí como uma forma resumida aí do assunto para vocês poderem resolver melhor as questões e lembrar aí desse quadrinho na hora da prova. A centralização do poder decisório, a maioria das decisões está lá no topo da organização, né? Então, lembrando aqui da nossa pirâmide do nível, dos níveis hierárquicos, está aqui, ó. Quando centraliza, a maioria está aqui no topo. Aqui o tático, aqui o operacional. O processo decisório, ele vai ser mais lento. E ele vai ser mais lento por quê? Porque o problema, a situação ou a oportunidade vai passar todos os níveis. Então, se é algo, vamos pegar um problema, lá no nível operacional da empresa, esse problema ele vai ter que subir, né, por vários níveis hierárquicos até chegar ao topo, lá no nível estratégico. E a gente sabe, a agenda dos gestores são bem apertadas, né? Eles precisam tratar de vários assuntos e de repente um assunto rotineiro lá do operacional chegou para ele resolver. Então assim, o caminho, né, todo o tempo que levou, né, lá do nível operacional até o nível estratégico para chegar lá, achar um espaço na agenda e essa decisão voltar até o nível operacional é muito grande. Então, para assuntos, atividades rotineiras, não é recomendado que a decisão suba até o nível estratégico, né? O nível operacional ele precisa ser ágil, né? Ele precisa responder ali àquela situação, na maior parte das vezes, de forma muito rápida, para não prejudicar a produtividade, não prejudicar o atendimento ao cliente. Então, por isso que a centralização do processo decisório vai trazer para o processo decisório uma lentidão, tá? Então vamos ver as principais vantagens da centralização. O controle é uma vantagem porque vai facilitar o controle de problemas complexos que podem afetar a organização como um todo. Então não é qualquer problema que vai ser controlado aí pelo um poder decisório centralizado. São aqueles problemas complexos, e os complexos geralmente são aqueles mais estratégicos, que vão afetar a organização como um todo, né? Então, a centralização do poder decisório, né, tratando-se do controle desses problemas complexos, precisa sim estar lá no nível estratégico. Uma vantagem em relação aos custos, economia de escala na realização de grandes atividades. Ok. Novas tecnologias, centralização do controle dos resultados. Então, os resultados podem ser analisados e devem ser analisados de uma forma mais centralizada, né? Então, aquilo que foi desenhado, por exemplo, num planejamento estratégico, ele vai começar a ser colocado em prática no nível tático e no nível operacional. O resultado desse planejamento estratégico, ele vai aparecer depois que o nível operacional fizer toda a sua atividade. Se tudo ocorreu da melhor forma possível, né, trouxe um resultado bom, isso vai ser remetido lá para o nível estratégico e aí vai ser analisado se o planejamento estratégico foi realizado da forma que foi pensado, né? Então, é o controle dos resultados, a centralização do poder decisório, quando se trata de novas tecnologias, essa nova tecnologia não tem que trazer para esse poder decisório centralizado um controle de processos, mas sim o controle dos resultados.
né, gerar aí relatórios que possam ser analisados no nível estratégico da organização. E agora a gente vai ver quais são as desvantagens, então, quando o processo decisório ele é centralizado. Como desvantagens, nós vamos ter que a alta cúpula, ou seja, o pessoal que está lá no nível estratégico, tem pouco contato com as pessoas e situações envolvidas. E por ter esse pouco contato e não entender como que as atividades rotineiras são feitas lá no nível operacional, como que a alta cúpula vai decidir da melhor forma. Não conhece o operacional, vai decidir com a cabeça de quem pensa estrategicamente, só que o nível estratégico é muito diferente do nível operacional. Então essa é uma desvantagem da centralização do poder decisório. Outra desvantagem é as linhas de comunicação, como nós falamos, né? É uma linha de comunicação muito longa, extensa, e aí torna o processo mais lento, e a possibilidade aí de distorções e de erros, exatamente porque tem um caminho aí longo para percorrer, né, do nível operacional até o nível estratégico. E aí a informação e a situação pode chegar lá em cima distorcida e com erros. Tá? E aqui do outro lado a gente vai falar sobre a descentralização do poder decisório. A autoridade para tomar decisões, que aqui na centralização é na maioria das vezes lá no topo, aqui são nos níveis hierárquicos mais baixos. Então o poder decisório é delegado para os níveis mais baixos. E o processo decisório, ele aqui vai ser mais rápido, porque a decisão é tomada exatamente onde o problema ocorre. Então, a decisão ela é tomada no lugar da ocorrência. Praticamente que imediatamente, né? Ali, praticamente no momento em que a coisa acontece, o nível hierárquico tem ali o poder de decidir com mais rapidez, não precisa consultar ninguém, porque tem esse poder decisório descentralizado. Principais vantagens: agilidade. Pessoa diretamente envolvida responde com mais rapidez, nós já falamos. Independência. Permite desenvolver a criatividade, porque não é algo rígido, né? A decisão ali, ela pode ser tomada pelo nível mais baixo, então existe a chamada autonomia para decidir. Novas tecnologias, porque vai possibilitar que os níveis hierárquicos decidam aí com mais rapidez, vai facilitar aí o processo de decisão. Por outro lado, se temos vantagens, vamos ter também desvantagens. Falta de uniformidade nas decisões, porque as decisões elas vão estar pulverizadas, né? Todos ali têm o poder de decidir, a decisão não está concentrada num lugar só, né? Então vai haver uma falta dessa uniformidade de decisão, insuficiente aproveitamento de especialistas. Então, ninguém vai consultar um especialista, e os especialistas geralmente ficam no staff da organização. Se os níveis mais baixos eles têm autonomia para decidir, eles não vão perder tempo consultando o staff, ao menos que eles não saibam decidir, tá? Mas acaba-se com a descentralização aproveitando muito pouco o conhecimento operacional e técnico desses especialistas, e falta de equipe apropriada. Nem sempre a organização aí consegue treinar todos para realizar, ter capacidade, digamos assim, de decidir da forma correta. Tá? Então aqui esses dois quadros vão trazer aí para a gente um resuminho do que seria a centralização e a descentralização do poder decisório. Continuando, nós vamos ter aí um modelo chamado modelo intuitivo e um modelo racional, porque todo ser humano ele vai decidir, né,
ou usando mais a intuição, né, que é aquele lado mais sensível, da sensibilidade, da percepção, ou ele vai usar um lado mais racional da coisa. Não se consegue separar, né, uma decisão mais intuitiva de uma decisão mais racional, mas um modelo pode prevalecer aí em relação ao outro, tá? As duas formas de decidir, elas acontecem de forma conjunta, mas um modelo sobressaindo aí quanto ao outro, e aí de acordo com o comportamento da pessoa, com a personalidade daquele gestor. Então vamos ver a diferença aqui. Modelo intuitivo e modelo racional de decidir. Vai ser composto aí por esses dois sistemas, né? Então esse sistema 1, que é rápido, porque ele se utiliza da intuição, do emocional, então ele é mais automático e associativo. Então esse sistema 1, ele vai ser composto por quê? Ele vai ser composto pelas experiências do indivíduo, pelas crenças, pelos seus valores. Ele é rápido porque não se pensa muito, né? Age muito com a emoção. Então, por isso que a decisão, quando você age com emoção, ela é uma decisão mais rápida. E, geralmente, esse sistema intuitivo, né, esse modelo intuitivo, vai impelir ali o indivíduo a tomar qualquer decisão, né? Aquela decisão que veio imediatamente na cabeça dele, né, pela emoção, ele pega e decide. Porque ele entende que é melhor ele tomar algum tipo de decisão do que não tomar nenhuma decisão. Então ele toma aquela primeira que acontece. No modelo racional, a coisa já muda de figura, né? A gente vai ver aqui que é um modelo de decisão que ele é mais lento. E ele é mais lento por quê? Aí aqui a gente vê, porque ele é tomado de uma forma racional, mais analítico, vai demandar um esforço, e fala também que é um sistema mais preguiçoso, porque também é um sistema mais controlado. Não vai utilizar tanto a emoção como um sistema mais intuitivo, pelo modelo intuitivo. Então aqui a gente vai ter as chamadas atividades mentais. Por isso é um modelo analítico, ele vai analisar toda a situação, vai analisar as informações e por isso vai exigir mais concentração, mais esforço e mais energia. Aí até por conta aqui da figura que nós trouxemos, né? Ele traz aqui para ilustrar o modelo racional pela lentidão, uma tartaruga aqui e aqui no sistema mais rápido, no sistema do modelo intuitivo, ele traz aqui um coelho, uma lebre, né? Que é um animal mais ágil. E aí, seguindo, né, toda essa lógica do modelo racional, vai existir mais coerência dessa decisão, né, dessa forma de agir entre o problema ou oportunidade e a decisão tomada pelo tomador de decisão, porque ele vai se utilizar de uma forma mais racional e analítica e menos emotiva do que o modelo, aquele indivíduo que utiliza o modelo intuitivo, tá? Então a gente vai ver que que existem essas duas formas, né, de se tomar a decisão e que o gestor ele precisa equilibrar, né? Nem sempre não se deixar levar para tomar decisões somente pela emoção e nem somente pelo racional,
né? O que é mais difícil ainda, né? Você ser totalmente racional para tomar uma decisão, né? Porque não é a emoção, não está ligada, nesse caso do modelo intuitivo, essa emoção não está ligada somente a sentimentos, né? Tem as crenças, tem os valores, tem toda uma bagagem, uma experiência de vida que mesmo no modelo racional, quando ele resolve tomar uma decisão mais racional, ele vai puxar essas experiências de situações semelhantes que ele viveu para servir como base para aquela tomada de decisão específica que ele tem naquele momento diante daquela situação. Aqui nós vamos ter os fatores que afetam a decisão, porque os gestores, eles se deparam com a situação e eles precisam, né, saber reconhecer. Então, eles precisam saber reconhecer e saber também lidar com esses fatores. Então, a gente vai ter aqui a chamada ética, né? Porque a ética, ela vai envolver valores e ela vai envolver também julgamentos. E esses julgamentos estão relacionados com o que é certo e com o que é errado. Isso precisa ser levado em consideração na hora de tomar a decisão, né? O gestor, o tomador de decisão precisa levar em consideração a ética, a informação e aí principalmente a qualidade das informações que ele tem em mãos. Não adianta ele ter várias informações se essas informações não são de qualidade e se elas não representam a realidade daquela situação que ele precisa enfrentar. A percepção, que é a capacidade aí de reconhecer tanto os problemas quanto as oportunidades, e essa percepção vai depender dos conhecimentos do tomador de decisão. Então, dos conhecimentos que ele tem sobre o assunto. Percepção também vai ser com base nos valores dele e também na sensibilidade, para perceber tudo que está acontecendo ali. Outro fator são as competências, que é ele poder identificar o que pode ser resolvido, né, por uma decisão. Então, vamos colocar aqui uma decisão unilateral, ou seja, ele pode resolver sozinho, ou essa decisão pode ser delegada. Então, uma decisão delegada. E para isso, né, ele precisa identificar aí de quem é a competência para tomar essa decisão, ele ou uma outra pessoa. Os recursos, porque tanto a disponibilidade quanto a ausência, né, a falta de recursos, isso vai afetar o processo decisório, que tipo de decisão esse tomador, né, esse gestor pode tomar ali para resolver aquele problema ou aproveitar aquela oportunidade, e também a questão do tempo, que aqui vai ser o estabelecimento da urgência ou não para tomar aquela decisão. Então, esses fatores precisam ser reconhecidos, né? O gestor precisa saber reconhecer, saber lidar, e a partir do reconhecimento desses fatores, ele conseguir aprimorar o processo decisório e aí ele sentir mais facilidade e sentir mais segurança para tomar a decisão que é necessária naquele momento. E aqui nós vamos ver uma questão do CESP de 2018, que diz que a respeito da organização administrativa, ele pede para a gente julgar então o item. Caso uma interpretação equivocada possa ocasionar problemas para a administração em um órgão público,
será conveniente para maior controle que a decisão a respeito do equívoco seja centralizada. E aí essa questão, tem como resposta o certo. Por quê? Porque o processo decisório, ele vai ter relação direta nas organizações com a estrutura organizacional. O processo decisório tem relação aí com a estrutura organizacional. E principalmente no caso aqui da nossa questão, trata-se de um órgão público. Então, um órgão público que tem que seguir, mais do que qualquer outra organização aí, as regras, os procedimentos. Então, o controle é tido, no caso, como uma vantagem. A gente viu que é uma vantagem na centralização das decisões, na centralização do poder decisório. E aqui, no caso, a nível local. Então, por que essa questão ela está correta? Porque no órgão público, uma interpretação equivocada, principalmente dessas regras, pode trazer uma consequência muito grande para o órgão como um todo, né? Então, uma legislação X, né, ela teve uma interpretação errada em algum setor ali daquele órgão público. E aí o gestor decidiu, né, fazer determinada coisa e isso vai aí de encontro com a legislação. E isso pode sim trazer uma consequência muito grande para o órgão como um todo, né? Então, no caso do órgão público, né, tem determinadas coisas que precisam, principalmente o controle, que precisa ser centralizado, né? Então, a nossa questão está correta por isso, né? Então, vamos voltar aqui na afirmativa, que caso uma interpretação equivocada possa ocasionar problemas para a administração em um órgão público, será conveniente para maior controle que a decisão a respeito do equívoco seja centralizada. Então, aqui ela está correta porque realmente essa decisão, para ter um controle maior, ela precisa ser centralizada para que não exista mais interpretações equivocadas e que tragam aí um problema maior para o órgão como um todo. E uma outra questão de 2018 diz que nos órgãos públicos, aqui mais uma vez nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia, da informação, representam vantagens para o atendimento público ao possibilitar a centralização das decisões e a descentralização dos controles sobre os serviços prestados. E aqui a questão está errada porque houve uma troca. Nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia, ou seja, novas tecnologias, representa vantagem para atendimento ao público ao possibilitar a centralização das decisões? Não, aqui as novas tecnologias, quando se trata de atendimento ao público, e atendimento ao público é feito lá no nível operacional, vai trazer descentralização das decisões. Vai facilitar ali a execução daquelas atividades. Então, não é a centralização, é descentralização. E a descentralização dos controles sobre os serviços prestados são os resultados. Então, a gente viu que os controles, a centralização do controle, no caso, a centralização do processo decisório, quando se trata de controle, vai trazer
um controle maior para os resultados. Então, a questão ela está errada porque ela trocou os conceitos, né? Então, a leitura correta seria: nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia da informação representam vantagens para o atendimento ao público ao possibilitar o quê? A descentralização das decisões e a centralização dos controles sobre os serviços prestados, ou seja, a centralização dos controles sobre os resultados. E aqui nós terminamos a nossa aula de processo decisório. Façam as questões relacionadas a esse tema, né? Nós temos várias questões de certo e errado, de múltipla escolha, para que vocês, quando se depararem em alguma prova com esse assunto, vocês consigam gabaritar, tá certo? Então, até a próxima aula.